Olá! Hoje nós vamos falar sobre a comunicação do casal e o papel de ambos no casamento. Ele até diz que te ama, mas não demonstra isso nas atitudes? Ela até diz que te admira, mas está sempre fazendo comparações com outra pessoa e querendo fazer tudo? Você já disse algo e depois se arrependeu? Sim? Então fica aqui que vamos abrir para você porque isso acontece e porque começam as brigas do casal muitas vezes do nada. Você não acha muito estranho as pessoas dizerem que se amam o tempo todo, mas as atitudes delas serem completamente diferentes do que dizem? Durante muito tempo, eu e minha esposa discutimos e nunca sabíamos de onde estavam vindo essas discussões. Elas sempre vinham do nada. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre 2 pontos importantes do casamento e por isso eu pedi uma ajudinha. Na verdade, um grande reforço. Sim, hoje vocês vão conhecer a minha esposa Fernanda. Nós vamos falar sobre a comunicação do casal e o papel de ambos no casamento. Dá um oi aí pra galera, amor! Olá, tudo bem? No outro vídeo, meu marido falou que a comunicação do casal é muito importante para o relacionamento. Mas ele não explicou que dentro da comunicação temos diversas maneiras de nos comunicarmos. Podemos nos comunicar falando, com gestos, olhares, escrevendo e também sem falar uma só palavra. Mas eu quero destacar apenas 2 linguagens aqui nesse vídeo, pois acho que são as mais importantes: a linguagem tópica e a linguagem relacional. A linguagem tópica é a linguagem sobre o assunto em questão. Já a linguagem relacional é principalmente a que precisamos tomar um pouco mais de cuidado. É a linguagem não verbal, ou seja, é a linguagem que muitas vezes não estamos querendo fazer, mas que sem querer fazemos o outro entender. Eu vou citar um exemplo para ajudar você a entender. No processo da comunicação, 55% é linguagem corporal, 38% é entonação de voz. E escuta bem, hein? Apenas 7% é verbal. Você sabia disso? Por isso, tantos conflitos no relacionamento. Nos preocupamos tanto no que estamos falando e esquecemos todo o restante. Imagina a situação. O marido chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho e mesmo esgotado estava doido para ver a esposa. Essa data era muito importante, era o dia do aniversário de casamento deles. Ela preferiu fazer algo mais íntimo, se preparou o dia todo, fez unha, cabelo, se arrumou toda, sonhou com esse dia e fez um belo jantar. Era uma noite única para os dois. Ele até que começou bem, chegou com um belo buquê de flores, demonstrando que tinha lembrado, escreveu uma carta linda e entregou para ela, que recebeu toda emocionada. O marido se senta naquela mesa linda que ela arrumou com tanto carinho. Ele dá as primeiras garfadas e diz: amor, tá uma delícia, mas tá só um pouquinho salgada. Nesse momento ela começa a ficar triste e se sente deprimida e o caos se instalou. A noite tinha tudo para ser mágica, mas se perdeu. É difícil esse tipo de coisa acontecer ou você está se identificando? Cuidado se a sua esposa perguntar se a roupa ficou boa, hein? Ele tentava explicar a ela que estava tudo perfeito, só falou sobre o sal e que quanto mais falava, mais a coisa piorava. Ela não acreditava e dizia que ele era egoísta, que não ligava para os sentimentos dela, e a discussão se tornou o foco daquela noite. Linguagem tópica: a comida estava um pouquinho salgada. A linguagem relacional: o tempo que você preparou com muito carinho foi perdido. O tempo da sua dedicação, o tempo que você passou criando expectativa para aquela noite, não valeu de nada. Foi isso que ele disse? Óbvio que não. Mas essa foi a mensagem que ela recebeu. Ele estava tentando explicar na linguagem tópica algo que ela entendeu na linguagem relacional. E a linguagem relacional é a que afeta muitos casais. Ele deveria ter parado tudo quando ela começou a ficar deprimida e ter falado para ela: amor, você me perdoa? Talvez o meu comentário deva ter feito você se sentir desvalorizada. Afinal, você se dedicou tanto tempo fazendo tudo isso.
Eu não quis te magoar, não foi a minha intenção, mas ele não sabia disso. E quanto mais ele falava que estava falando sobre a comida, mais ela pensava que ele era o egoísta porque não entendia os sentimentos dela. Para você entender um pouco melhor, eu vou usar um outro exemplo. Sabe quando você diz que o marido daquela sua amiga é um bom marido? Você está dizendo que ele é um bom marido e que você acha isso legal. Mas o seu marido entende na linguagem relacional que, na verdade, você está querendo dizer que ele é um péssimo marido. E por mais que ele tente, ele nunca vai chegar aos pés do marido da sua amiga. É assim que ele se entende na linguagem relacional. Então, cuidado com as suas palavras. O problema é que a comunicação faz a gente se dividir como dois países prontos para a guerra. Ele é os Estados Unidos, ela a Alemanha. Ambos estão armados até os dentes. Ambos conhecem as palavras que ferem um cônjuge por acúmulo de experiências que já viveram. Mas a intenção não é dar nenhum tiro. E eles evitam falar desses assuntos. Mas existe um problema que poucas pessoas conhecem e que vamos revelar para vocês. Por que as brigas começam do nada? Existe um vendedor de arma e o maior interesse dele é destruir o casal. Por isso ele faz de tudo para começar a guerra. E então, se você ou seu cônjuge não atira, ele dá o primeiro tiro. Sabe quem é esse vendedor? É o diabo. Ele está à espreita, olhando a oportunidade perfeita para dar o primeiro tiro. E como você não deu o tiro, acaba pensando que seu cônjuge que deu. Então vocês começam a atirar um contra o outro sem motivos, a ferir o outro sem saber o porquê. E ele está ali rindo, feliz, porque sabe que está ganhando a guerra, pronto para vencer mais balas. E quanto mais isso acontece, mais mágoas no casamento. Afinal, a pessoa que mais deveria te amar e que você deveria confiar é usada sem saber para te ferir, para te machucar e ofender. Já perceberam que em determinado momento da discussão vocês não lembram nem o porquê começaram? É porque não era a intenção de vocês. Ninguém sai de casa pensando, quando eu voltar, vou brigar com o meu cônjuge. Eu tô doida pra ferir, pra machucar e magoar ele. Ah, como vai ser bom fazer isso? A maior arma que vocês podem usar contra o diabo é o conhecimento. Não se esqueça sobre a diferença da linguagem tópica e relacional. E sempre que a coisa começar a esquentar, pare, chame o seu cônjuge para orar e peça ao Senhor para revelar para vocês o que está acontecendo. Tente descobrir o que pode estar ofendendo o outro e peça perdão. Toda briga termina quando logo no início um do cônjuge o chama para fazer uma oração. E o diabo foge nesse momento. Agora que você já entendeu sobre a linguagem, nós queremos falar com você sobre duas coisas muito importantes. O papel do homem e da mulher no relacionamento. Mulher, você precisa entender o que cativa o seu marido. Muitas vezes você quer usar o seu lado dominador para tentar mudá-lo, mas já deu para perceber que isso não está adiantando? Homem enxerga afronta, reclamação, birra e imposições como falta de respeito, e respeito para eles é algo absoluto. Não adianta você teimar e bater o pé, porque você pode até conseguir o que deseja no momento, mas de que adianta se queremos nos sentir amadas e eles depois nos tratam com tanta frieza? A melhor maneira de você transformar o seu marido é com um jeito manso e submisso. Não tenha medo da submissão, porque isso não coloca em xeque o seu valor. A submissão não é você se rebaixar. Deus te fez como algo precioso e Ele jamais diria algo para te rebaixar. Cuidado com o que te falaram sobre submissão. Te ensinaram isso de maneira equivocada. Você é a princesa do Senhor e Ele te ama. Quando Deus fala sobre submissão, Ele diz que nós devemos nos submeter à missão de irmos juntos. Devemos fazer parte da missão, mas que os maridos devem ser o piloto. E daí? Qual o problema disso? Por que temos que querer fazer tudo se não aguentamos mais fazer tudo que estamos sendo levados a fazer? Você sabe que pode fazer, você é capaz de fazer isso e muito mais. Mas você pode até não falar para ninguém, mas você sabe o que isso faz com o seu interior. Você está cansada, sobrecarregada, exausta, com as emoções abaladas por assumir um papel que não é seu. Para de querer tomar a frente de tudo, só porque você acha que podia fazer tudo perfeito. E daí, se ele fizer errar? Pelo menos ele está tentando fazer. Você deve motivar e falar para ele continuar fazendo, que logo, logo ele vai fazer cada vez melhor.
Você toma a frente e depois diz que está cansada? É claro que tá. Nós fomos criados para ser únicas, mas para pertencer aos cuidados de alguém, para sermos amadas e protegidas pelos nossos maridos. Isso não tira seu protagonismo em nada. Pelo contrário, Deus diz que nós somos a coroa do nosso marido. Ele é o cabeça, mas existe algum membro do corpo mais importante do que o outro? Isso não é uma disputa, é um corpo com funções diferentes, mas ambas com sua importância. Quando você olha para o rei e para uma rainha, o que mais chama atenção? É a coroa cheia de pedras preciosas, linda, cheia de brilhantes, que reluz a ouro. Mas você não deixa de olhar para todo o restante. Seja sábia e use o poder da influência que Deus te deu para ajudar o seu marido a encontrar o Deus que você serve. Troque o fardo com Jesus e, ao invés de fazer tudo para mudar ele, tenha mais intimidade com o nosso Pai. Se transforme durante o processo e deixe seu marido ver Jesus na sua vida. Eu garanto a você que ele vai ser transformado e vai te valorizar por isso. Ele vai aprender o que Deus desejou para ele, para fazer o que a gente espera que ele faça. Homem, você precisa aprender a amar sua esposa de maneira que seja significativa para ela. Você precisa entender que ela deve ser o seu primeiro ministério. Não adianta você querer fazer o bem às outras pessoas e não fazer primeiro a ela. Deus não vai te honrar se você não cuidar com o amor da filha dele. A mulher precisa do marido que cuida das emoções, que se entrega pela sua família, que assume as responsabilidades, que as protege, dando a vida por elas se necessário for, que não as maltrata, que as ajude dentro de casa, que valorize o que elas fazem, que divida os serviços de casa, dando mais tempo para elas se cuidar, que incentiva elas a conquistar as realizações pessoais e que vocês estejam lá na primeira fila aplaudindo as conquistas dela. Não é deixando tudo nas costas dela e se omitindo dos problemas e exigindo que ela te respeite. Você precisa conquistar isso. Nenhuma mulher vai ser submissa a um marido que não tem missão. Ela só vai se submeter à missão de ir junto, deixando você assumir a liderança se você souber para onde está indo. Seja um homem de verdade. Pare de querer agradar todo mundo, esperando a aprovação deles e perdendo a admiração dentro da sua própria casa. Esqueça esses grupinhos que não vão te levar a lugar nenhum. Deixe esse papo furado com seus amigos para lá. Largue a pornografia e vai cuidar da sua família. Ela fica desconfiada, não sabe se pode se entregar de verdade, não sabe se você vai dar conta por causa das suas atitudes. Mude. Eu já fui esse cara que você está sendo. Sei que não é tão simples assim, mas é necessário e vale a pena. A mulher precisa entender que é a sua prioridade. Assim ela entende que é amada de verdade. Ela é o número 1 do pódio e está na frente de todo o restante, inclusive dos seus filhos e dos seus pais. Você já deve ter falado para todo mundo que dá vida pelos seus filhos, mas já disse para ela que daria vida por ela? A Bíblia diz que vocês são uma só carne e você precisa deixar a sua parentela. É por ela que você precisa se entregar. Eu acredito na sua capacidade. Eu não valia nada. E hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para inspirar você a mudar. Eu consegui e você também consegue. Valorize com mais amor o que Deus escolheu a dedo para você cuidar. No fim, ambos precisarão desprender o mesmo esforço. Submissão é entregar-se a alguém. Amar é entregar-se por alguém. Submissão e amor andam juntos. E não se esqueçam que casamento não é um lugar a que se chega. É uma jornada que se vai junto. Você já sabe. Se inscreve aqui no canal e não perca nada. Deus te abençoe. Paz.